Olá, sejam muito bem-vindos ao Telescópio. Aqui as conversas são descontraídas, às vezes profundas, às vezes divertidas, mas todas visam uma reflexão e o desenvolvimento pessoal. E hoje vou ter à conversa a minha querida Kátia e hoje vamos falar sobre conhecer o feminino, que eu acho que é muito importante. Vamos ver se ela entra. Olá, já tenho aqui o meu pai. Beijinho. Alô. Olá, Olá, minha querida. como estás? Estou ótima. Sim, a gente estava ali a falar há bocadinho, não é? Portanto, tudo bem. Estou muito contente, queria começar por te dizer isso. Ainda Sabes, quando eu pensei neste tema, pensei logo em ti. Nós não nos conhecemos pessoalmente, mas já nos acompanhamos há muito tempo. é Acho que foi verdade. através do Dr. Rodrigo, não é? Que nos juntou. Assim, a alimentação é algo que ambas gostamos muito, não é? E, e olha, quando pensei nisto, pensei mesmo logo em ti. Tenho-te acompanhado muito as tuas partilhas, a forma que tu estudas a fundo e esta visão holística que tens sobre o corpo feminino e também a forma como expões. Houve assim ali uma ligação logo que eu pensei, não, tenho que convidar a Kátia porque acho que ela é a pessoa ideal para falarmos disto juntas. Sim, é verdade e eu estou também bastante contente de estar aqui contigo. Eu até já partilhei com a Simona em privado e aproveito para partilhar aqui também em direto, porque eu também, desde que comecei a ver as partilhas do Dr. Rodrigo, em que tu fazias ali os teus pratos maravilhosos, cheios de legumes tão diversos, o famoso prato arco-íris. Eu fiquei logo muito encantada. Depois, quando cheguei à tua página, senti logo essa conexão. Portanto, também estou bastante contente de estarmos aqui hoje a falar acerca deste tema que nos diz tanto. Sim, é mesmo, que nos diz tanto. Olha, eu gostava de começar por contar-te das mulheres da tua vida. Como é que as descreves? Quem são? Ok, que pergunta tão interessante. As mulheres da minha vida. Eu normalmente, quando penso em mulheres da minha vida, penso na minha irmã, na minha mãe, na minha avó. Portanto, eu tenho uma ligação muito, muito forte com a minha linhagem feminina. Tanto é que, por exemplo, eu nasci e fui criada nos primeiros anos em casa da minha avó. Ahm, Depois é que a minha mãe, pronto, construiu a casa dela, mudámos para a casa dos meus pais, mas que no fundo é exatamente ao lado da casa dos meus avós. Portanto, nós sempre tivemos aqui esta ligação bastante forte. E com a minha irmã também. A tua Ela é irmã gêmea é mais velha ou é mais é nova? mais nova. Mais Ela é nova. gêmea com um rapaz, Ok. portanto é também muito interessante, muito giro. Como é que eu as descrevo? É uma pergunta muito interessante. Nós temos personalidades muito diferentes, Uhum. todas nós, mas eu acho que assim o grande elo de ligação é a conexão muito forte que nós temos entre nós. É engraçado que ainda há uns dias estava no café com os meus irmãos e um senhor que, pronto, é aqui da nossa zona, ele até comentou mesmo com o meu irmão: Olha, é muito bonito ver a conexão que vocês têm entre irmãos. Portanto, eu acho que é mesmo isso que caracteriza mais a nossa relação: é de muita proximidade, muita conexão. Olha, isso é incrível, não é? Tu teres o privilégio de teres crescido também muito perto da tua avó e tias, tinhas por perto? Não. Tias. Sim, sim. Portanto, a esposa do meu tio. Uhum. A minha mãe foi a primeira neta da família. Portanto, eu tenho dois tios, irmãos dela, diretos.
Um deles vive também ao nosso lado, o outro está em Moçambique, portanto estão bastante longe. Por isso é que eu te digo que quando eu penso em mulheres da minha família, ligo logo apenas à minha irmã, à minha mãe, à minha A tua avó. avó. Uhum. Olha, e outro tipo de mulheres, assim, referências não tens, só mesmo as familiares, é essas que te chamam mesmo ao coração? São essas que me chamam mesmo ao coração. É engraçado porque eu também trabalho muito com mulheres. Uhum. Tenho assim algumas inspirações, por exemplo, uma delas que eu nunca conheci na vida, mas que é mesmo delicioso, é a Clarissa. Eu até tenho aqui. Oh, Conheces? não, não conheço. Não? Não. Ok, eu aconselho muito, porque quando tu me falaste de conhecer o feminino, o primeiro livro que eu pensei foi exatamente neste, que é o Mulheres que Correm com os Lobos. Já É de uma ouvi psicanalista falar. Uhum. muito conhecido, mas é um livro bastante profundo. Portanto, assim, como referência do feminino, talvez aqui a Clarissa. Depois, como eu estou a trabalhar muito na área da saúde e é também, enfim, um tema que chama muito por mim a nível pessoal e profissional, tenho também outras pessoas, referências, por exemplo, médicas, outros profissionais de saúde, mas pensando assim no feminino, mulheres femininas, mulheres que me dizem mais de um ponto de vista feminino, é mesmo da minha família. Tem um peso muito, muito grande para mim. Ok, boa. Sabes porque é que eu estava a perguntar isto? Sim. Sobretudo para ter. Eu acho que conhecer o feminino tem muito a ver também nos conhecer as nossas ancestrais, como tu falaste, a tua mãe, a tua avó, a tua irmã. Portanto, o nosso ADN, não é? E a nossa biologia deve-se muito à genética, mas também à epigenética, é o ambiente a que nos rodeamos, sobretudo estas mulheres que entram na nossa casa, seja fisicamente, ou seja, lá está, este mundo virtual, as histórias que tu lês, os livros que lês, as referências que tens, altera-nos também. Portanto, faz com que o nosso feminino também fique conhecido através delas, não é? Exatamente, sim. E aqui partilhando também, eu sou filha única, não tenho nem irmãs, nem irmãos, e também cresci com a minha mãe, mas sempre os meus pais eram imigrantes, portanto eu não tenho referências à minha volta de avós, tias, perto de mim. E as mulheres que me chegam sempre foi, lá está, através das amizades, as minhas referências de leitura, as pessoas com quem eu convivo e tenho o privilégio de ter contactado assim com mulheres que eu as considero fortes, sempre aquele lado Sim, muito, pessoas fortes de trabalho, de, de uma energia não tão feminina, apesar de eu reconhecer que são visualmente muito femininas, quase todas elas, mas em termos de caráter, sempre uma energia muito masculina ali vincada em todas as minhas referências. também. Também sinto a mesma coisa, sim. Não referi isso, mas agora que tocas nesse assunto, sinto exatamente o mesmo. Portanto, mulheres bastante independentes, muito guerreiras. Eu acho que é mesmo esse o melhor arquétipo que no fundo, acaba por descrever. Por exemplo, a minha avó, só para tu teres ideia de como é que foi, no fundo, a história dela, o meu avô, na altura, foi para o ultramar, Uhum. portanto, ela já tinha o primeiro filho, ficou sozinha, foi para o ultramar, veio 3 anos e meio depois, quando cá chegou, emigrou logo para a França, passado 3 meses, Pois, portanto, e, sim. e foram assim Sozinha, essas não é? vidas, Exato. portanto, no fundo, teve de desenvolver esse caráter de muita independência, guerreira, é por Proteger-se isso que ela a vida própria, levou. proteger a família. Exatamente. Uhum. Sim. Olha, e quando é que começaste a conhecer o feminino ou debruçaste sobre este tema? Calculo que na puberdade, mas tens presente esse momento? Lembras-te? Eu lembro-me perfeitamente e não foi na puberdade. Não, Ou ok. seja, eu própria também tinha e tenho, é um padrão que está muito vincado em mim e precisamente por causa de toda a história familiar, porque como tão bem tu explicaste, a epigenética, ou seja, toda a nossa envolvência em termos de ambiente, as nossas relações e
A família é a nossa primeira comunidade, portanto, nós acabamos por absorver muito daquilo que vem deles, não só geneticamente, mas epigeneticamente. E por isso eu própria também tinha, digo tinha porque agora é um pouco mais amenizado, tem sido Uhum. assim um grande trabalho, mas no fundo qual é que era o meu grande padrão? Era, eu tenho bastantes objetivos, sempre fui muito boa aluna, patamares bastante elevados em termos de autoexigência e, portanto, muito focada nos resultados. Sempre bastante estudiosa, muito trabalhadora, comecei a trabalhar muito, muito cedo, sempre fui trabalhadora estudante, portanto, tudo isto acabou por desenvolver, por me sobrecarregar de alguma forma. E eu não compreendia isso. Até a Uhum. minha mãe dizia mesmo que achava que eu era uma força da natureza e que era capaz de tudo. Pois. Que quando foi no quarto ano da faculdade, portanto no primeiro do mestrado, que comecei a sentir os maiores sinais dessa sobrecarga. Uhum. Portanto, fui parar várias vezes ao hospital com a sensação de que ia ter um ataque cardíaco, muitas dores no peito, depois muitas dores de cabeça, fiz taques e pensava que tinha, sei lá, um aneurisma, um Pois. Bom. tumor cerebral. Dores aqui no trapézio muito fortes, incapacitantes, portanto, que irradiavam depois aqui para a zona do olho, enfim. Ou seja, nesse ano, aquilo que foi mesmo muito gritante para mim é o meu corpo está a dar sinais de que alguma coisa não está bem. Uhum. Eu própria também estou neste ambiente, fiz esta escolha de terminar a licenciatura e começar este mestrado, mas também não estou assim tão feliz com a escolha que eu fiz. E foi nesse momento que eu comecei, que eu fui à procura de ajuda psicológica mesmo. Eu Pois. ia aos médicos, estava tudo bem, Ok. portanto fiz carradas de exames e estava tudo bem, portanto não era nada do foro Físico. físico, Ou melhor, tu exatamente. tinhas todos os sintomas físicos, não é? Físicos, Mas aparentemente, nas análises, ou de acordo com o exame que os médicos faziam, estava tudo ok contigo. Não havia exatamente. razões para alarme, não é? Exatamente. E tiveste logo essa predisposição para ires conhecer o lado psicológico ou perceberes o que é que. Demorou Não? demorou um ano, sim. Precisamente por causa também de muitas crenças que nós trazemos quando pensamos neste apoio psicológico. Uhum. Pensamos que é para fracos, que não é para nós, que precisamos é de uns momentos de pausa, que precisamos é de umas férias, mas o que é certo é que com tantos anos acumulados de grandes autoexigências, de muito esforço mental, físico, enfim, eu não tinha fins de semana, não tinha verões, não tinha nada, era estudar durante a semana, ao fim de semana trabalhar, precisava, portanto, era assim que no fundo acabava por viver. Portanto, demorei praticamente um ano a tomar esta decisão para começar este acompanhamento psicológico. E foi quando comecei a falar sobre isto com outra pessoa que comecei então a ter o retorno, não é? Ou seja, o feedback de Kátia, eu acho que no teu caso está a acontecer isto, isto e isto, tens muitas crenças, vamos então aqui aprofundar o que é que se passou lá atrás, a tua história, portanto, relação com os pais, relação familiar e tudo mais. E tudo começou aí. No entanto, a questão mesmo muito vincada em como, ok, isto é mesmo uma questão de mais relacionada com o feminino até, foi muito mais recentemente, ou seja, há cerca de uns 3 anos, Uhum. por outros motivos, mas pronto, ou seja, no fundo tudo começou quando eu tinha cerca de 21, portanto, em 2012, não, 12 não, desculpa, em 2018, exato. Ok. Então, mais ou menos em 2018 foi o teu desenvolvimento pessoal, essa busca pelo teu, pelas tuas questões, não é, internas, o que é que não estava bem, porque é que não te sentias bem, o que é que isso estava a fazer com que o teu corpo desse o alarme, não é? Foi nessa procura de questões e um bocadinho voltar para o teu interior, não é? Nessa discussão que tinhas com outra pessoa, nessa partilha que tinhas com outra pessoa, fez com que tu percebesses que estavas a viver
viver de uma maneira que se calhar não era a que efetivamente o teu interior queria. Era baseada em crenças ou baseada em uma imagem que tu criaste, que querias para a tua vida, mas não o teu interior. E essa dicotomia, digamos assim, fez com que tu até te começasses a interessar pelo feminino, não é? E percebeste que Exatamente, se sim. calhar o teu feminino não o conhecias ou não estava claro. Nessa Como é que isso... altura, Uhum. nessa altura, ou seja, lá em 2018, aquilo que, ou seja, o primeiro passo, digamos, não foi diretamente para o feminino. Ok. Foi, lembro-me que foi que eu até comprei um livro que se chamava A Biologia da Crença. Uhum. Portanto, eu própria, sempre bastante cética e sempre com este lado muito racional e muito científico, porque no fundo é também a minha base, hum, estava a tentar também perceber como é que biologicamente o, todas estas questões emocionais estavam a impactar o meu lado físico. E foi por aí que comecei. Portanto, não diretamente para o feminino, portanto, conhecer mais, sei lá, o meu ciclo menstrual, sentir mais, porque isso também faz muito parte do feminino. Não foi por aí, foi mesmo de ligar o lado científico e racional ao lado emocional e tentar compreender porque é que eu estava a sentir aquilo que eu estava a sentir. Mas depois é natural que isto, no fundo, seja um dominó em que nós começamos com uma pecinha, esta pecinha vai-nos levando a outras pecinhas e, portanto, é um novelo sem fim, ainda Isso que estás a hoje. dizer, eu acho que é super interessante mesmo, porque tu tentaste perceber o teu corpo do lado científico, o mais científico, o que é que lá está, já que a medicina tradicional, os médicos diziam que estava tudo bem, mas tu sentias que tu, através de objetividade, racionalidade, ciência, conseguias chegar àquilo que estavas a sentir, àquilo que a tua emoção refletia, porque nós realmente somos um todo e está tudo ligado. Portanto, acreditas também que a ciência consegue provar todas Exatamente. as alterações de humor que tinhas, porque tu também sentias questões físicas, portanto, essas dores que tu tinhas, esse desconforto, não era uma ilusão, não era uma ficção, portanto, era algo Exatamente. concreto e agarraste se calhar a isso para conseguir justificar esse mal-estar que sentias. Exatamente. Exatamente. Olha, Cátia, queria agora, também um bocadinho com o teu todo conhecimento que tens nesta área, começar, se calhar, a falar um bocadinho do ciclo menstrual. Tu disseste, começaste a conhecer o teu ciclo menstrual. Uhum, sim. Eu tenho a sensação, porque isto é uma sensação, porque não consegui ainda provar em termos científicos, eu acho que nós mulheres não nos conhecemos. Eu falo por mim. Vou-te dar o meu exemplo. Eu, quando menstruei pela primeira vez, eu não gostei nada. Não gostei nada muito baseado também em crenças e muito baseado também, se calhar, na educação que tive, porque eu achei que realmente eu estava a perder a minha liberdade, eu estava a deixar de ser criança, estava-me a tornar vulnerável e isso eu não queria, não é? Porque estava numa idade que não queria me preocupar com isso, achava que não era justo, porque é que nós tínhamos que ter esta preocupação acrescida. Não tive a sorte de não ter grandes sintomas físicos, que se calhar muitas adolescentes passam de cólicas ou mesmo mal-estar. Eu sempre tive até um ciclo bastante regular e pronto, tirando lá a cólica menstrual, sempre tive, mas de uma forma leve, portanto suportável. Mas eu senti que realmente que ser mulher era algo que não era forte, que me Difícil. tornava vulnerável, que não podia ir a sítios com a mesma facilidade, que não me sentia bem. Comecei a sentir também estas alterações no corpo, não é? Esta vulnerabilidade que é passada de uma forma de inferioridade, digamos assim, e isso Uhum. era realmente aquilo que eu sentia, até porque eu nem queria contar a ninguém, não queria que a minha mãe sequer contasse ao meu pai ou que ninguém soubesse, eu queria continuar exatamente como se não tivesse tido. Mas eu também acho que não tive informação nenhuma por parte da escola para me explicar exatamente como funciona o ciclo, o que é que isso
provoca em termos de emoções, portanto, não, porque, na altura sempre me disseram, mesmo os meus pais ou a escola, muito no sentido prático. A informação era: olha, vais ter o período, temos aqui pensos higiênicos, se tiveres algum desconforto, temos aqui um comprimido. Exato, exatamente. Isto não é conhecer de todo o feminino, não é conhecer de todo o ciclo, nem de todas as fases que uma mulher passa, que eu acho que é Uhum. tão importante as mulheres conhecê-la, mas, sobretudo, toda a sociedade. Os homens, as crianças, porque vão passar essa fase e seja uma menina ou um menino, para perceberem o que é que as meninas estão a passar nessas Sim, situações, sim, porque sim. realmente a mulher é um ser cíclico. Claro que se calhar os homens também são, eu não tenho esse conhecimento tão grande do universo masculino, mas nós somos, sem dúvida. E eles são muito mais lineares, não é? Acredito que este planeta é todo cíclico e que eles também tenham as suas ciclicidades, mas são muito mais longas e não são tão visíveis como nós em todos os meses. Também o mês é generalizando, mas o nosso ciclo anda ali por volta de um mês. Mas eu deixo isso para ti, para tu explicares melhor esta visão que tu tens sobre isso. Ok, ok. Olha, agora que tu estás a falar sobre isto, tenho aqui tantos pontos que gostava de abordar. O primeiro deles é que é realmente muito comum nós sentirmos isso. Portanto, mesmo eu que venho do lado científico, desculpa, Simone, eu penso que eu não disse a ninguém aqui, mas há bocadinho eu estava a falar que provavelmente ia chegar uma encomenda. E eu Uhum. penso que está lá. Posso ir lá no Vai instante? lá, vai Aguardam aqui lá, vai lá. só 30 segundos? Sim? Sim, 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 sim. Desculpe. Aguardamos, pode ir. Ok, obrigada. E antes de mais, aproveito agora para agradecer a todos aqueles que aqui estão. Cristiana, assim, é realmente um grande livro. Estou de volta, já aqui tenho a minha encomenda. Ah, muito bem. Ok. Boa, estava só aqui a agradecer as pessoas que estão aqui a assistir, aqui a ver alguns comentários. Boa, podes continuar. Então, estavas a dizer que realmente é normal sentirmos isso, não é? Sim, é muito normal nós sentirmos isso, porque mesmo eu que venho da área científica e mesmo no secundário, sempre tive bastante, ou seja, uma grande base em termos de biologia, do Uhum, corpo, etc. Aquilo que eu sinto é exatamente isso, é que também nos dão informações de um ponto de vista bastante prático. Olha, é assim que acontece, ovulamos mais ou menos a esta altura do mês, depois da ovulação, passado X tempo, vem a menstruação e pronto. Mas não falam nada do ponto de vista emocional, como é que as hormonas influenciam todo o restante sistema, uhum, que não apenas o ciclo reprodutor. Portanto, não existe essa informação de facto. E eu, a meu ver, é uma grande falha. A falha começa próximo da idade da menarca. Portanto, cada vez mais as meninas estão a começar a menstruar mais cedo, portanto já não é como os 13, 14 anos de antigamente, estamos nos 10, 11, há já algumas ainda mais cedo, uhum, e essa informação não existe, portanto cabe também aos pais, se as mães e os pais estiverem bem informados, podem também suportar melhor esta transição na vida da mulher, adolescente. que no fundo é Sim. uma transição. Exato, passar de menina para começar, no fundo, a ovular e a ter o seu ciclo menstrual que antigamente não tinha, que anteriormente não tinha. Uhum, Dizer-te também que eu própria senti a mesma coisa, portanto, e vem também de muitas crenças lá de trás, que é da própria experiência que as nossas mães, as nossas avós tiveram. Portanto, elas próprias também não tiveram esta informação. Sempre, por exemplo, da minha avó, da minha mãe, sempre ouvi que é normal ter períodos difíceis, dores, que também lhes acontecia, e nós acabamos por ir normalizando naturalmente estes uhum. desconfortos, mas sem um verdadeiro entendimento de porque é que estamos a sentir isto e o que é que está também ao nosso alcance fazer
para conseguir amenizar isso sem depender única e exclusivamente da medicação. E quando é que é mais preocupante? No sentido de, se for um desconforto com esta intensidade, é considerado relativamente normal. No entanto, se for um desconforto muito mais intenso, vale a pena investigar. E o vale a pena investigar não é ir ao ginecologista para ele nos passar uma pílula. Pronto. Depois, o que é que eu queria também aqui dizer? Que algo que não nos explicam nunca, mas que eu aproveito agora aqui para explicar, é que nós passamos por um período de transição hormonal. Quando começamos a ovular, é perfeitamente normal o nosso ciclo não ser regular até aos cerca de 20, 21 anos. Porque tal e qual como para nós é muito natural nós ouvirmos que na fase da pré-menopausa há toda uma flutuação hormonal e isso é muito mais falado, temos muito mais consciência disso e que no fundo acaba por ser uma transição, mas ao contrário, né, em que temos aqui níveis elevados hormonais e depois eles vão decaindo com o tempo, mas entre a menarca e a fase de estabilização total da idade reprodutiva, acontece também essa transição, mas no sentido inverso, ou seja, as meninas têm sempre níveis hormonais muito baixinhos. Quando o ovário começa aqui a trabalhar, os folículos a maturarem e depois a ovulação a acontecer, começa a haver a produção hormonal, mas que não é uma produção super estabilizada. Portanto, é naturalíssimo que os primeiros anos da vida de uma adolescente seja com ciclos irregulares, flutuações hormonais que impactam também o lado emocional, eventualmente também alguns desconfortos que podem não ser tão... Portanto, desconfortos que, enfim, está todo um sistema reprodutor a maturar-se e todo um corpo também a desenvolver-se nesse sentido. Portanto, é absolutamente normal e por isso é que não faz também sentido dar uma pílula para regularizar o ciclo, porque além de não regularizar, porque no fundo só nos coloca o ciclo menstrual em pausa, também depende da pílula que dão, se é só de progestinas, que são progesteronas sintéticas, ou se são as pílulas combinadas de estrogênio e progesterona. Mas, no fundo, isso não faz sentido porque o próprio sistema reprodutor da menina está também a maturar. Está a fazer sentido. Está a fazer muito sentido. Aquilo que estás a dizer eu acho que é mesmo importante e é necessário haver este alerta geral. Porque eu queria mesmo falar sobre esta questão da pílula. Porque é dada muito nas adolescentes, até antes de começarem a sua atividade sexual, como solução para regular o ciclo menstrual. Seja regular o ciclo menstrual, seja regular alterações da derme e da epiderme, que o acne, toda essa questão da pele, como ter mais pelos ou menos pelos. Regular isso é quase bem conseguido através da pílula. Como a pílula atenua muitos destes sintomas, é quase como prescrever algo normal, normalizado, mesmo acho que as pessoas estão pouco informadas, porque não há grande questão sobre isso, é considerado, ok, ainda bem, mas eu queria sobretudo realçar a questão de que a pílula faz com que não se tenha um ciclo menstrual, certo? Sim. Aquilo que eu vou dizer pode ser um pouco chocante, mas na verdade aquilo que a pílula faz é colocar-nos num estado de menopausa. É mesmo. Portanto, ela baixa drasticamente os nossos níveis hormonais naturais. Porquê? Porque uma pílula combinada tem estrogênio sintético e progesterona sintética, que são as progestinas. Depois existem variadas. O que é que vai acontecer? Os estrogénios sintéticos e as progesteronas sintéticas têm uma ação muito mais potente do que os nossos estrogénios e progesterona natural. Então, aquilo que vai acontecer vai comunicar aqui para cima, para o nosso cérebro, na zona do hipotálamo, e por estar em níveis tão elevados, não há necessidade do nosso corpo produzir os nossos próprios estrogénios e progesterona natural. Portanto, o estrogênio, se é aquela hormona do início do ciclo menstrual
Se eventualmente houver esse interesse, posso depois explicar rapidamente como é que no fundo, quais é que são essas alterações e flutuações normais ao nível hormonal, mas no fundo, se o estrogênio é necessário para que haja ovulação, se o estrogênio natural estiver muito baixinho, Uhum. não vai haver a maturação folicular, não vai haver ovulação. Se não há ovulação, também não há progesterona. Portanto, aquilo que acontece é, nós tomamos então a pílula durante 21 dias, paramos para que haja uma espécie de uma menstruação, mas que não é uma menstruação, é um sangramento de escape, porque uma menstruação só é uma verdadeira menstruação se tiver ocorrido a ovulação anteriormente. Portanto, se não há ovulação, no fundo aquilo que a pílula faz é colocar aqui o nosso ciclo menstrual em pausa. O que é que depois acontece? O facto de nós começarmos a tomar a partir de uma idade muito, muito tenra, Uhum. desde a adolescência, começamos a tomar por causa de tudo aquilo que tu estavas a falar. Portanto, ou meninas que têm menstruações muito, muito fortes, com muito sangramento, bastantes dores, muito acne. Portanto, no fundo, há uma pílula para tudo. E aquilo que depois vai acontecer é que vamos nos habituando a tomar a pílula, porque aparentemente ela é inofensiva e aparentemente continuamos a menstruar quando não é uma verdadeira menstruação, que é quando fazemos aquela pausa dos 7 dias. Depois, mais tarde, quando queremos eventualmente ser mães ou quando começa a já não fazer mais sentido tomar a pílula, aí é que paramos e aí é que sentimos tudo. Portanto, volta novamente, imagina, o acne, pelos faciais, pode haver aqui também algumas condições femininas que estejam mascaradas, porque no fundo não há sintomas e elas não se desenvolvem, não se manifestam, mas quando paramos a pílula e voltamos às nossas hormonas naturais, vem tudo ao de cima, nomeadamente síndrome dos ovários policísticos, uma endometriose, uma adenomiose. Portanto, é realmente importante nós falarmos acerca disto e tomarmos esta consciência, porque nada é inofensivo, nada. Sim. E a pílula Isso eu, não é. pois, não é? E de facto há um peso a pagar muito grande. E acho que tem que haver este alerta de realmente o peso que as mulheres pagam quando a têm ou quando a usam sem estes conhecimentos. Eu aponto aqui o principal benefício que a pílula gerou na sociedade, sobretudo, ela é recente, não é? De 1960, acho eu, que Sim, ela é recente. começou o Uhum. uso. Não tenho precisão do ano, mas sei que foi mais ou menos a meio século, sim. Sim, eu tenho mais ou menos ideia que é 1960, porque não sei porquê, mas acho que é mais ou menos por essa data. E tenho realmente este benefício muito grande que permitiu às mulheres entrarem com força no mercado de trabalho, que parece que não está muito associado, lá está, porque ela é administrada como método contraceptivo, muitas vezes lá está na, na, na juventude, como estas coisas que dissemos, seja a pele, seja regular o ciclo, seja diminuir a pelosidade, mas eu acho que principalmente a mulher sentiu-se ao mesmo nível que o homem em termos de produtividade, porque não passava estes ciclos que um ciclo menstrual engloba. Engloba. Exatamente, concordo perfeitamente. Uhum. Portanto, de certa forma, estamos gratas, porque para entrar neste mercado de trabalho precisamos, se calhar, foi preciso alguma coisa que nos permitisse isso, mas hoje, como pessoas informadas e uma sociedade informada, deve perceber isso, que a sociedade não está feita para as pessoas que a constituem, sobretudo as mulheres. E ser mulher é realmente enfrentar estes ciclos, conhecer-nos, respeitar, honrá-los. Sim, sim. E eu acho que tu és a pessoa indicada para falar nisto, porque tu tens vários métodos, seja de questões de até de amenizar cólicas, que eu acho que até podias dar aqui alguma dica para as jovens que têm esse desconforto de forma natural, sem ir logo para um comprimido, porque é como eu te disse, a mim foi logo, olha, tens penso e um comprimido, caso haja desconforto. Mas temos que naturalizar, porque isto é a natureza. Nós somos seres naturais e respeitar estas oscilações, porque a mulher é muitas vezes vista, lá está, como irracional, uma pessoa com mudanças de humor que não se pode contar. A sociedade
sociedade, mesmo os níveis de produtividade são medidos não tendo em conta nenhum ciclo natural da mulher, É, como também eu queria destacar esta questão, por exemplo, as políticas, seja de uma licença de menstrual que alguns países já adotaram, que não é visto pela grande generalidade das pessoas, incluindo as próprias mulheres, porque estão a ver, não, mas essa pessoa vai trabalhar menos, isto agora vou ficar doente todos os meses. Quando não faz sentido, porque realmente aquilo que faz sentido é termos a possibilidade de usufruir licenças menstruais, porque isso é uma condição natural, da mesma uhum, forma que é natural termos licença de maternidade, porque somos mães, exato. da mesma forma que é natural ter essa flexibilidade horária. Porque nós, como seres naturais, não conseguimos produzir todos os dias da mesma maneira, porque o nosso corpo não está todos os dias da mesma maneira. Isto deve ser natural. O que não quer dizer que o resultado seja influenciado, porque também em outras alturas do ciclo nós somos muito mais produtivas, porque Sim. as nossas próprias, as hormonas, e tu melhor que ninguém podes falar sobre isso, nos dão essa capacidade que sobrepomos uma pessoa que provavelmente não tem essas flutuações, não é? Sim, sim, sim. Sim, os homens é claramente um caso desses. Portanto, há Sim. bocadinho até estavas a dizer que eles provavelmente também têm a sua ciclicidade, Uhum. mas eu tenho-te a dizer que a ciclicidade deles é muito dependente é da nossa. Porquê? Porque ao nível hormonal, eles são seres muito estáveis e isso faz todo o sentido do ponto de vista biológico. Uhum. Imagina, se tanto as mulheres quanto os homens fossem cíclicos, era muito mais difícil a própria reprodução, porque estávamos dependentes de a ciclicidade de um bater com a Precisar do ciclicidade do outro. outro. Sim. Sim. Então, o que é que a natureza fez assim de uma forma brilhante? A mulher é cíclica, porque realmente há aquela possibilidade de a cada ciclo procriar, não é? Uhum. Por causa da ovulação que acontece. Mas o homem está sempre com níveis hormonais Estável. bastante estáveis. Uhum. E isso acaba por favorecer muito a própria reprodução e a continuidade da espécie, que é o principal Exato, objetivo do ser em humano. termos biológicos. Sim. Exatamente. Portanto, claramente que a toma da pílula acabou por nos colocar nesse pé de igualdade Uhum. com o homem. Portanto, nós não sofremos tantas oscilações hormonais, tantas oscilações em termos emocionais também. E mantemos muito mais a nossa produtividade. Existem até as pílulas contínuas, por exemplo, né, em que a pessoa nem nunca menstrua, nem nunca tem o sangramento de escape. Portanto, agora perdi-me no meu raciocínio. Portanto, tu querias que eu agora Olha, falasse eu sobre. queria que desses algumas dicas, sobretudo Exatamente. as jovens que passam pela fase das cólicas, mas sobretudo adequar essas dicas ao nosso ciclo. Portanto, Exato. respeitar-nos como ser e honrar a nossa ciclicidade envolve realmente termos alguns cuidados. Sabermos que lá está, numa fase de menstruação, estamos a sangrar, estamos mais cansadas, provavelmente temos dores ou cólicas. O que é Sim, que tu nos sugeres para podermos fazer de forma natural? Calculo que a alimentação seja fundamental, daí a é. nossa paixão em comum, a alimentação, mas o exercício físico, se é aconselhado, não é aconselhado nesta fase, Uhum. assim, nas três Ok, fases, digamos ok. assim, do nosso ciclo menstrual, uma ou duas dicas rápidas, só assim para termos algo a que nos agarrar, digamos assim. Ok. Então, na altura da menstruação, quando nós temos assim esse desconforto inicial, o que é bastante bom nós fazermos? Assim, de uma forma muito prática, é colocarmos aquelas botijas de água quentinha na zona do baixo ventre. Uhum. Portanto, essas botijas de água quente, a temperatura, aquilo que vai fazer é trabalhar muito na diminuição da inflamação e da dor. Ok. E vai também potenciar aqui a maior circulação sanguínea naquela zona. Portanto, o calor vai potenciar a vasodilatação. Ao conseguirmos ter, digamos que, uma mangueira onde a água passa melhor, há também esta maior circulação vai fazer com que não haja tanta concentração, nomeadamente das moléculas inflamatórias, que estão aqui a potenciar a dor. Portanto, trabalharmos aqui com a temperatura
é uma Sim, ótima quer. estratégia, Boa. sim, prática. Se pudermos estar, por exemplo, eu sei que todas nós trabalhamos, mas acordar-se eventualmente um bocadinho mais cedo para podermos estar ali no sofá ou na caminha, naquele momento, uma meia horinha só com a botija de água quente. Isso por vezes é aquilo, é o essencial e é só o que é necessário para o desconforto ser muito amenizado e não precisarmos sequer de anti-inflamatórios como um ibuprofeno, paracetamol e outros. Ok. Portanto, isso é algo que eu aplico inclusivamente em mim própria. Eu por vezes faço isso e basta 20 minutos, meia hora, que parece mesmo Boa, milagroso. boa dica. Depois, ao nível da alimentação, claramente uma dieta, uma alimentação mais anti-inflamatória, ou seja, muito rica em vegetais, muito rica nesta diversidade daquilo que a natureza também nos pode oferecer, não é? Os teus pratos, os meus pratos, assim, altamente coloridos, acabam por trazer muitos fitonutrientes, muitos nutrientes do bem, no fundo. Portanto, mas isso é algo que nós já devemos cultivar ao longo do. É uma rotina, não é específico para Tipicamente para aquela fase, aquela sim. fase, mas que no fundo depois vai ter impacto também nesta fase, porque vamos ter um corpo essencialmente menos inflamado. E Uhum. se é menos inflamado como um todo, vai depois também ter menos inflamação local e menos dor na altura da menstruação. Nesta fase, como nós também perdemos sangue, é bom nós investirmos aqui em alguns alimentos ricos em ferro e outras vitaminas do complexo B. Eu gosto muito de aconselhar o fígado, que é assim aquele multivitamínico natural, para mim está mesmo no top Ok, 3. Portanto, ok. fígado de Olha, temos galinha, aqui uma fígado de questão. novilho. Uhum. Pergunta se é normal sentir dores nas costas nesta fase. É normal. É normal. É normal, depende da intensidade, ou seja, é comum. Porquê? Porque no fundo nós temos aqui quase como se fosse uma faixa em que, como o nosso útero está a descamar, e existem ali mesmo moléculas inflamatórias a promover esta descamação, que são as prostaglandinas, e é natural que com a proximidade de todos os órgãos nós sentimos também algum desconforto aqui na zona das costas, no fundo das costas. Uhum. Portanto, se isso está a acontecer, é natural que aconteça. Pode acontecer. Tomar só atenção é para a intensidade das dores. Tudo aquilo que é muito forte, que nos torna mesmo incapacitantes, que só com um comprimido é que realmente conseguimos aqui melhorar, aí é mesmo sinal de alerta e está a E ver. fazer sentido, Celine? Ok, pronto, mas é natural, sim. Agora, nas outras fases do ciclo, são fases muito mais ou seja, que não nos causam desconforto, digamos, ou que não é suposto causar desconforto. Há algumas mulheres que passam por algum desconforto na altura da ovulação, porque a própria ovulação é também um evento inflamatório. Portanto, se houver aqui alguma inflamação generalizada, pode também estar aqui a afetar a inflamação, a sentirmos mais dor, mais inchaço no fundo da barriga na altura da ovulação. No entanto, não mais do que 12 horas, no máximo um dia. Se isso acontecer, é também mais um sinal para aprofundar, eventualmente. E depois aquilo que eu também queria dizer é que nós, na primeira fase do ciclo, em que temos aqui a dominância dos estrogénios, e os estrogénios nos dão muita energia, bem como a testosterona, mais energia, mais líbido, mais vontade de fazer coisas, de vir cá para fora, portanto, de socializar, de exteriorizar. Quando nós estamos sobre o efeito da progesterona, é também normal que nós nos sintamos mais introvertidas, principalmente ali na última fase do ciclo, porque a progesterona tem mesmo este efeito mais tranquilizante, mais calmante. Ela vai atuar ao nível de alguns neurotransmissores, nomeadamente o GABA, que nos traz muita sensação de tranquilidade. E o que é que pode aqui acontecer nesta fase também? Por ficarmos mais introspectivas, pode vir ao de cima algumas emoções que estavam, digamos que, não tão visíveis na altura dos estrogénios, em que temos mesmo esta maior energia para fazer coisas e para agir.
Nesta fase, nós podemos, por um lado, sentir-nos um pouco menos produtivas, mas eu considero que seja exatamente o oposto, porque quando nós mergulhamos de Também novo acho. internamente, nós conseguimos aqui alinhar melhor O plano. algumas decisões, o plano, ter uma maior clareza. Esta é a altura perfeita para isso. Para depois, quando vier novamente a ação dos estrogénios, termos aqui toda esta energia para colocar em ação e em movimento. Por isso, é até inteligente nós usarmos estas flutuações naturais do nosso ciclo a nosso favor. Uhum. Concordo plenamente contigo. Acho que daí a importância de conhecermos, percebermos agora isto é um momento em que tenho que me recolher, pensar se estou no caminho certo, se não estou, se estou alinhada comigo, se não estou, sentir o meu corpo, o que é que ele me está a dizer, o que é que eu não tenho que cuidar tanto, nutrir mesmo mais o interior. Enquanto Exatamente, sim. noutra E isso fase não nós é estamos não mais produtivo. para não tem isto não tem nada a ver com produtividade, até pode ser algo, uma produtividade depois muito mais estratégica, muito mais focada e muito mais alinhada com aquilo que efetivamente consideramos certo e sobretudo connosco. Portanto, é Exatamente. realmente o conhecer e ver o potencial que é viver nesta ciclicidade e que o feminino tem. Sem dúvida Ai. alguma. Adorei as dicas, acho que são mesmo muito boas. Queria agora falar, não explorar muito o tema, mas realmente a mulher, quando é mãe, há aqui um grande conhecimento também do seu próprio feminino, não é? Acredito que eu, como mãe, não é? Já passei por 3 gravidezes, portanto, conheço bem a transformação que não é interior para o exterior. Muitas vezes ficamos completamente perdidas, não sabemos quem somos, porque literalmente temos a sensação de que somos outras pessoas e que ainda não sabemos bem como lidar. Uhum. E, por outro lado, sentimos invencíveis. Ai, fomos capazes disto, somos capazes de tudo, não é? Sentimos realmente que temos um mundo nas nossas mãos porque somos as geradoras deles, não é? Temos Sim. esta capacidade, portanto, é realmente um momento muito transformador. Queres comentar alguma coisa aqui, sobretudo nesta fase que eu também acho que é muito importante, mas que merece um tema específico para ela? Sim, sim. É assim, eu nunca passei Essa pela fase. experiência, Mas as mulheres que te sim, chegam, sim, exatamente. Das mulheres que me chegam e também das outras perspectivas que eu ouço, é que realmente há uma grande transformação quando uma mãe, no fundo, gera uma vida e dá à luz um novo ser, não é? Porque é mesmo, eu acho que é assim uma capacidade absolutamente impressionante. Como é que é possível gerarmos uma vida, toda uma nova vida? É um novo coração, um novo cérebro, todos aqueles ossinhos tudo. dentro de nós, É que é tudo, possível, não é? e a inteligência do corpo de Uhum. saber exatamente como gerar isso e depois como parir. Portanto, é assim uma coisa absurda Sim. que é lindo, é lindo. Agora, sim, é muito transformadora internamente. Imagino eu também que depois toda a experiência dos desafios que a maternidade nos traz seja também muito transformador até para o nosso lado externo. Portanto, acaba por ser mesmo. Eu considero que deva ser das experiências mais transformadoras que uma mulher deve viver, Sim, sem dúvida. Uhum. sim, eu acho mesmo que sim. De forma geral, eu acho que é a fase mais informada. Pode não estar totalmente informada e totalmente esclarecida perante a sociedade, mas é a fase em que eu acho que a mulher é mais respeitada. É, Há é, realmente medidas político-económicas que protegem a mulher até nesse ponto, não é? Nomeadamente dar prioridade às grávidas, haver licença de maternidade, de amamentação. Mesmo havendo um grande caminho ainda para fazer, com certeza que há, mas eu acho que é a fase em que a mulher é mais honrada, digamos assim, é conhecida, sabemos a fase, é respeitada a sua vulnerabilidade e a sua ciclicidade, mesmo nisso, no pré-parto, no pós-parto.
vejo que a sociedade, nessa fase, a mulher, de certa forma, tem um apoio, ou consegue obter informação minimamente credível nisso, sentir-se amparada nessa fase. Mas depois encontramos numa outra fase, poucos anos depois, que é a perimenopausa e a menopausa. Que eu acho que agora há um grande boom, né, nisto, não é? Seja de peças de teatro, de podcasts, parece que virou moda, não é? Nós somos mulheres há tanto tempo, mas agora temos informação disponível. Mas eu ainda continuo a achar que não há assim tanta informação. Ou, está-se a começar a ter, mas ainda há muito, até porque as perguntas que nos sugeriram para fazer até foram neste sentido. Dicas para os calores da menopausa e como nos preparar para a menopausa. Ok. Isto, claro, és a melhor pessoa para nos indicar essa fase. Sim. Queria só dizer aqui, antes de entrarmos nessa Uhum. fase, queria só dizer que eu concordo mesmo muito. É um ponto muito importante aquele que tu falaste, que há muita informação relativamente à gravidez e muito suporte. Aquilo que eu acho que deveria de haver mais informação era também na fase de pré-conceição, ou seja, o que é que uma mulher pode fazer e quais é que são alguns sinais de alerta para estar mais equilibrada, melhor preparada, o seu corpo também mais bem preparado e mais bem nutrido, porque é preciso ter aqui muitas reservas de nutrientes para depois poder continuar a suportar a nossa vida e a vida do Do novo nosso... bebê. Sim, sim, E acho que é um também no bom ponto. pós-parto, Uhum. e também no pós-parto que, a meu ver, há aqui um grande shift entre na gravidez o foco é muito na mãe e depois no pós-parto o É do foco é muito bebê. no bebê Uhum. e esquecemos um bocadinho aqui a mãe que também passa por tantas alterações. Portanto, acho que são aqui os dois grandes pontos. Uhum. Relativamente à perimenopausa e menopausa, qual é que é aqui os grandes chamados? É que nós achamos que a menopausa, portanto, é aquele momento em que paramos de ter a menstruação e não associamos que antes sequer de começar a haver as desregulações ao nível do ciclo menstrual, portanto, eventualmente há alguns meses em que têm menstruações mais abundantes, depois há outros em que começam a ficar mais longos, outros mais curtos, e isto faz parte destas flutuações que vão acontecendo até haver aquele momento em que a mulher deixa totalmente de menstruar, mas antes disso, por causa de a primeira hormona que começa a cair é a progesterona, por causa de haverem menos frequência ao nível da ovulação, o primeiro impacto não é ao nível do ciclo menstrual, é ao nível emocional. O primeiro impacto é, portanto, a mulher pode começar a sentir que já não dorme tão bem, que se irrita com muito mais facilidade, que tem mais pavio curto. E todos estes sinais, nesta fase da vida da mulher dos 40 e poucos, em que eventualmente ali estão a lidar, por exemplo, com filhos adolescentes, com alguns cargos mais elevados ao nível profissional, e Uhum. pode associar que tudo isso estou a dormir pior ou estou-me a sentir mais estressada por causa do trabalho, por causa dos filhos. E pode também ser algo fisiológico. Isso acho que é um ponto importante aqui a ter em consideração. Ok. Depois, Uhum. quando começam a surgir os calafrios, portanto, as flutuações ao nível da temperatura, né? Ou seja, tanto Sim, tão com os tais muito calores. os calorões, exatamente. Aqui aquilo que eu vos queria dizer é que há necessidade de olharmos para a componente hormonal e nutricional. Uhum. Portanto, ver como é que acompanhar aqui o ciclo seria mesmo essencial para tentarmos perceber como é que estão aqui como é que estão as flutuações ao nível dos nossos níveis de estrogénios. Uhum. Um, Nutricionalmente, para darmos aqui um bom aporte nutricional, para que haja uma boa produção hormonal e depois também um bom detox hormonal ao nível do fígado e eliminação pelo intestino e pela urina, que passa pelos rins. E, eventualmente, se forem calorões muito intensos, muito desconfortáveis, no fundo,
agendar consulta com um médico que tenha, seja especialista nesta componente hormonal, porque pode ser interessante e para algumas pessoas pode fazer sentido a reposição hormonal. Ou seja, aqui nós vamos falar sempre de modulação e reposição, Uhum. que são coisas diferentes. Modular é tentarmos aqui equilibrar os nossos níveis hormonais o melhor possível, de uma forma mais natural, portanto, através da alimentação, de suplementação, se for necessário realmente Uhum. suplementar alguns nutrientes. Ao nível do exercício físico, é muito importante o banco de músculo da mulher. Portanto, termos aqui Isso envolve uma muito boa produção, uma boa preparação do músculo, não uma é? boa preparação do músculo, porque também influencia depois a questão da insulina e do metabolismo dos açúcares, que pode e é frequentemente muito alterado nesta fase da perimenopausa. Portanto, ter aqui uma boa atividade física vai também ajudar a melhor equilibrar, e portanto isto aqui entra na parte da modulação hormonal, melhor equilibrar o quê? A insulina, que afeta também o cortisol, que os dois depois podem afetar as outras hormonas. Portanto, nós somos todo é um Conjunto. conjunto em que o metabolismo de um lado vai também afetar o metabolismo do outro. Portanto, ter assegurado esta boa modulação hormonal, este bom equilíbrio hormonal, e eventualmente para algumas mulheres que faça sentido, depois também de ver se existem algumas contraindicações, reposição hormonal com hormonas bioidênticas, mas isso só mesmo um médico especialista é que tem a capacidade para o fazer. Uhum. Ok. Olha, eu acho que sim, acho que respondemos às perguntas. Acho que realmente é uma fase que a mulher deve-se olhar, deve-se conhecer, também sentir. E qual é a tua experiência no pós-menopausa? Há alterações na mulher ou a mulher fica estável? Em termos Continua a haver hormonais, claro. algumas, sim, há muito mais estabilidade, ou seja, os níveis hormonais ficam muito mais estáveis e baixinhos. Uhum. No entanto, eu vejo que algumas mulheres ainda continuam com alguns calorões, mesmo já estando no pós-menopausa, que depois vão diminuindo em termos de frequência e de intensidade ao longo do tempo. Portanto, também não é ali taxativo de naquele ano em que entra na menopausa, desapareceu tudo. Uhum. É novamente uma transição, sim. Depois, lá está, temos depois de ver caso a caso, porque algumas mulheres não têm sintomas, alguns, outras, os principais sintomas é ter uma maior facilidade em ganhar peso, por exemplo. Peso esse e acumulação de gordura ali na zona, na zona abdominal. Uhum. Outras mulheres não sentem isso e sentem mais fortemente os tais calorões. Outras continuam com muita irritabilidade, muitas flutuações ao nível emocional. Portanto, depois, a depender de cada mulher, e nós, como seres únicos que somos, não é? Portanto, depois temos também todo um metabolismo, uma máquina única. Depois, a depender de cada mulher, vamos ter também, e pode haver esta situação em que há sintomas diferentes. Sim, Aquilo que afeta mais uma mulher não afeta tanto a outra, sim. sim. E sim, eu acho que este é um tema que dava para falarmos única e exclusivamente dele, que acho que realmente Sem ainda há dúvida. muito a fazer, há muita informação que não é divulgada. Eu sinto sempre que o feminino é muito tabu e muitas fases, muitas etapas e que gostava muito de trazer isso mais à superfície e que todas as pessoas tivessem esse acesso, sobretudo porque eu acho que isso está muito ligado com o desenvolvimento pessoal da própria pessoa, conhecer-se, o respeitar-se, o, o perceber que isto há muitas coisas que têm fundamento científico, não é só da nossa Não, não, cabeça, não, não de é só todo. emocional, não é psicológico, e quanto mais apoiadas e informadas as mulheres se sentirem, as mulheres e a sociedade em geral, eu acho que o conhecimento é para todos, não há aqui essa distinção de que isto é o universo feminino, é só para mulheres. Olha, Olha, Kátia, eu dou-te até o diz. meu caso, desculpa, na minha comunidade aqui no Instagram, eu falo essencialmente para mulheres. Uhum. E o, o meu assunto é sempre, sempre, sempre metabolismo hormonal, a saúde feminina, sempre. E tu acreditas que 25% da minha audiência são homens?
Olha, E mas eu eles fico mandam contente. mensagem a dizer mesmo: eu continuo aqui a acompanhar-te, porque até para mim é interessante eu perceber que alterações e que flutuações é que é que as mulheres passam. E se Não, calhar as mulheres de lá em casa, e se calhar eventualmente, né? Ou seja, a esposa, quem sabe um dia também as filhas, portanto é super. E eu vejo isso, e ainda bem, por parte do público masculino. e eu acho que, sobretudo, nós temos que exigir isto. Nós, como mulheres, temos que exigir que se saiba aquilo que vivemos, o que estamos, o Hum. nosso valor, porque lá está, custou-nos muito caro chegarmos à posição que estamos hoje. Nós hoje estamos aqui a ter uma live. Nós sabemos que em muitos países isto não é permitido. Pois. Portanto, nós temos que usar deste poder que nós temos, porque temos este privilégio que nem todas as pessoas o têm, e sobretudo nós mulheres.